Ah, só mais um episódio, só mais um episódio. Você já percebeu por que as séries de TV são tão viciantes? A gente assiste um episódio e simplesmente precisa ver próximo. Isso não é por acaso, é neurociência. Você sabia disso? E eu vou te mostrar hoje como você pode usar esse mesmo princípio na sua escrita e até mesmo na forma de publicar a sua história. Então, se você quer aprender a criar histórias que prendem, aproveita e se inscreve aqui no canal Café do Escritor, para você receber todas as novidades. E também segue as nossas redes sociais. Vamos lá? Bom, gente, o cérebro humano, ele odeia lacunas. Ele precisa saber sempre o que vem depois. Então nós somos programados para buscar uma conclusão. E quando uma história termina em aberto, o que acontece? O nosso cérebro libera dopamina, o mesmo neurotransmissor do prazer, para nos motivar a buscar a resposta e o fechamento dessa história. E esse é o famoso efeito chamado Zeigarnik, que é quando nós lembramos muito mais das tarefas inacabadas do que aquelas que são concluídas. E é por isso, que séries, novelas e até podcasts em episódios são tão viciantes. E eu também vivi isso na prática como escritor. Aqui no Café do Escritor, quando ajudei autores a publicar trechos em séries, justamente em newsletters ou em redes, o engajamento foi imediato. O público não apenas lia, mas pedia a continuação. Porque no fundo é assim que o nosso cérebro funciona. Ele não suporta deixar a história pela metade. Como eu falei, ele detesta lacunas. E assim, você pode olhar por aí no audiovisual, isso está em toda parte, na série Lost, no Game of Thrones, Breaking Bad, Stranger Things. Cada episódio termina com um gancho que obriga você a continuar. Na literatura internacional, Charles Dickens publicava seus romances em capítulos semanais nos jornais e multidões se reuniam justamente para esperar o próximo episódio. E aqui no Brasil nós também tivemos isso em grande estilo. O próprio Machado de Assis publicou vários de seus romances em forma de folhetins nos jornais. Romances que hoje são famosos, como Memórias Póstumas e Brás Cubas, Quincas Borbas e muitos outros também. E também o José de Alencar fez o mesmo com obras como Senhora, por exemplo. E até o Jorge Amado teve trechos seriados em revistas, jornais, antes da publicação integral do livro. Então esses formatos não apenas prendiam o público, mas literalmente formavam leitores, porque as pessoas compravam o jornal ansiosas pelo próximo capítulo. E hoje muitas plataformas fazem algo parecido, como o Wattpad, por exemplo. E até mesmo no Instagram Stories, elas resgatam esse espírito. A gente pode pensar, como é que nós como autor, como é que eu, você como autores, podemos usar isso? Então eu trouxe 3 formas que você pode utilizar na sua escrita em partes. E a primeira delas é escrever com ganchos internos. Então você pode terminar cada capítulo com perguntas, descobertas, dilemas não resolvidos. Por exemplo, em vez de encerrar uma cena com eles foram dormir, você termina ela quando acordaram, a mala tinha sumido. Quer dizer, alguém tem que dar conta dessa mala, E a gente não vai sossegar enquanto não souber quem foi. Então, publicando em séries, você pode lançar suas histórias em episódios nas redes, nas newsletters ou plataformas digitais. Por exemplo, publica um capítulo por semana no Wattpad, no Instagram, até no próprio site do Café do Escritor você consegue publicar. E aí você vai preparando o seu público para o próximo capítulo. Você pode também criar conteúdos visuais. Resuma cada episódio em um post, por exemplo, um card, um vídeo curto, uma ilustração. E isso gera expectativa. Gera também engajamento, porque as pessoas ficam esperando esse texto sair. Então, por exemplo, um card com uma frase do capítulo. A porta estava trancada por dentro. Isso vai deixar o seu leitor curioso, O que aconteceu com essa porta, que ela está trancada por dentro, nós precisamos saber. Então vamos a um exemplo prático. Imagine que você está escrevendo um romance de mistério. Então, em vez de publicar tudo de uma vez, você pode soltar um episódio por semana. No final de cada episódio, você pode deixar uma pista em aberto. O resultado é que o leitor não apenas volta, mas ele compartilha, ele cria teorias, ele conversa sobre sua história, pode até criar uma comunidade em volta
dessa história justamente porque está todo mundo interessado nela. E é assim que se constrói justamente comunidades. É assim que você engaja pessoas, muitas pessoas ao mesmo tempo. E talvez você esteja pensando, mas eu vou publicar meu livro inteiro de graça, em pedacinhos, nas redes sociais? E a resposta é, não precisa ser assim. Você pode usar o formato de seriado de uma forma estratégica. Obras curtas ou paralelas, você pode publicar uma série, um conto, uma novela curta, ou até um spin-off de personagens da sua trama maior. E assim você não dá toda a sua obra de graça. Você pode também colocar versões resumidas versus a versão completa. Você pode oferecer nas redes uma versão mais condensada, depois você vende a versão completa, com mais detalhes, com extras, em um livro, né? Um livro fechado que as pessoas vão ter em mãos. Uma outra forma é você também dar primeiros capítulos como degustação, então disponibiliza 2 ou 3 capítulos, episódios gratuitamente, convida o leitor para comprar a versão integral. Você pode ter uma comunidade engajada, onde o público que acompanha semanalmente cria vínculo com você, e esse vínculo se transforma em desejo de ter toda a obra física ou digital. Você pode também ter uma monetização exclusiva em plataformas que fazem isso e permitem cobrar por episódios. Veja, por episódio você vai cobrar um valor muito pequeno, né? As pessoas não vão achar ruim de pagar se elas querem ler. Você também pode publicar em episódios no site do Café do Escritor gratuitamente, né? O nosso site é feito para isso. Entra lá, cafedoscritor.com.br, se cadastra, você pode publicar e depois divulgar os links. E no Café do Escritor, a sua história não vai ficar perdida no meio de algoritmos das redes, mas ela justamente ganha destaque, porque está dentro de um espaço pensado para escritores e leitores. Ou seja, publicar uma série não significa entregar tudo de graça. Significa, sim, usar esse formato para gerar público, desejo e depois, adivinha, vendas. E assim, quando você publica tudo de uma vez, sem criar expectativa, o leitor pode consumir rápido e esquecer rápido também. Porque assim, sem ganchos, a leitura perde força e a memória também. Mas quando você usa o formato seriado, o seu leitor fica ansioso pelo próximo capítulo, pelo próximo episódio. Você vai criar um diálogo constante com o seu público, constante e direto, né? Porque você está o tempo todo interagindo. E você transforma o seu livro numa experiência coletiva, não apenas individual. E se você tem ideias de publicação, de escrita de histórias, a gente aqui no Café do Escritor está à sua disposição para transformar essas histórias em histórias vivas. E a gente pode te ajudar a conectar de verdade. Então, se você quer aprender a estruturar a sua obra com ganchos, episódios, impacto visual, tem 4 caminhos que eu posso te ajudar nesse momento. Um é uma mentoria comigo, né, diretamente, para quem quer um acompanhamento direto, 1 a 1. Você também tem um acompanhamento de escrita, que é para quem justamente precisa de disciplina, ter um retorno semanal e que vai fazer você avançar semanalmente na sua escrita e concluir também. Também temos a jornada do escritor em grupo, onde um grupo, né, se reúne e a gente tem 5 encontros comigo, né, para que você também a gente trabalhe as ideias e você passe a escrever no seu ritmo também. Claro, a gente tem toda a publicação profissional aqui que a gente vai te fazer um livro profissional para que você possa trabalhar com o seu público. Todos os nossos links estão aqui embaixo do vídeo, inclusive um link direto do WhatsApp para você tirar todas as suas dúvidas. Então assim, se chama lá e a gente marca uma conversa. Então não se esqueça de se inscrever no canal, porque toda semana eu trago dicas práticas para você escrever melhor e publicar de forma inteligente. Então, mais uma vez, finalizando esse vídeo, publique os seus textos, mesmo que seja em partes, em episódios. Você vai conectar com o seu público, você vai criar uma comunidade e você vai sentir, né, como que eles estão recebendo esse material. Mas claro, depois publique o seu livro para você ter um livro, né, completo e os seus leitores poderem comprar. Grande abraço, até o próximo vídeo.